Boa noite, galera. Marcelo Ferreira. Hoje, galera, aula 3, ok? Osciladores de tendência. Para quem está seguindo o nosso curso aí, quinta-feira passada, eu não ministrei o curso ao vivo. E hoje eu vou começar aqui, nessa aula 3, a começar a colocar os indicadores, né? No dia a dia e no trade de vocês. Eu vou passar no comecinho da aula agora um pouco da minha visão sobre o uso de alguns indicadores. E para começar, né, nessa aula 3, eu vou começar a falar de osciladores. O primeiro indicador que eu escolhi para falar na aula de hoje vai ser MACD. Hoje eu vou apresentar para vocês toda a funcionalidade e todo o uso desse indicador que geralmente eu utilizo ele no meu dia a dia. O MACD realmente é um indicador que eu utilizo bastante. Primeiramente, eu queria agradecer a todos os seguidores, né? Já são praticamente aí mais de 2.000 alunos. Valeu, bacana demais isso aí, né? Compartilhem esse curso, passem esse curso para frente, que realmente esse curso aí vai ficar de presente para todo mundo. No meu blog, todo mundo vai poder assistir e compartilhar com outras pessoas que queiram aprender mais sobre o mercado e todas as formas de se operar e um pouco da minha visão técnica aí sobre o operacional no mercado Forex no dia a dia. Legal? Esse curso aqui é totalmente destinado, totalmente gratuito, né? E destinado para todos que me seguem, para todos os seguidores do grupo Forex para iniciantes, né? Então, se ficar alguma dúvida, você que tem alguma dúvida, que com certeza vai gerar dúvidas, envie para mim a dúvida, simõesferreiramarcelo@gmail.com. Eu estarei aí realizando alguns vídeos explicando, tirando todas as suas dúvidas através dos vídeos, ok? Toda terça-feira também, na Terça Forex, né? Eu encontro marcado, onde geralmente eu encontro com os alunos e tiro todas as dúvidas. Na minha sala ao vivo também, eu tiro todas as dúvidas a partir das terças-feiras, na minha sala Forex. Então, muito obrigado aí aos mais de 2.000 alunos que já assistiram o curso, ao pessoal que realmente frequente aí no curso, bacana. Muito obrigado também pelo feedback. São todos os feedbacks fantásticos que eu recebo lá no grupo Forex para iniciantes. Hoje batemos aí praticamente 4.300 membros, pô. 4.300 membros, é muito, muito bacana isso, realmente muito feliz de estar conseguindo aí atingir toda essa galera no grupo, né? E esse curso vai ser gravado, tá? Essa aula de hoje vai ser gravada, não foi ao vivo na quinta, eu estou colocando a aula hoje disponível para vocês, essa aula gravada, né? Hoje eu vou falar um pouquinho de osciladores de tendência. E meu ponto de vista sobre osciladores de tendência é como qualquer outro indicador. O princípio de tudo, e o primeiro fator principal de entrada vai ser sempre a análise de preço, ou seja, todo fator de decisão sempre será na análise de preço. O meu curso vai ser praticamente todo baseado em análise de preço, que é análise gráfica, que foi praticamente os princípios básicos, né, que eu passei na primeira e na segunda aula, na aula 1 e na aula 2, eu passei alguns conceitos básicos aí de análise técnica, análise gráfica, como qualquer curso gratuito, como qualquer curso de análise técnica, né? Vocês devem realmente ter uma noção aí desse conceito um pouco básico para começar a entender e começar a colocar alguns indicadores aí no dia a dia de vocês. Então é muito importante que vocês sigam, né, essas regrinhas para realmente conseguir ter algum sucesso e alguma funcionalidade no mercado no geral. Legal? A ideia dessa questão na parte de indicadores agora vai ser, obviamente, né, passar para vocês toda a técnica e não uma funcionalidade do setup. Quem me conhece sabe que eu opero muito mais o preço do que propriamente o setup. Só que nós não devemos ser totalmente alienados, ignorantes e com uma cabeça fechada acreditando que só o preço resolve, né? Muito tempo atrás se praticava já a teoria de Dow, e é uma prática que nós vamos utilizar bastante, rompimento de topo, fundo, pivô de alta, de baixa, seguindo tendência. Então isso aí vocês vão ver praticamente no dia a dia, no decorrer do curso inteiro comigo, e eu vou mostrar vários exemplos e várias técnicas para vocês com cada indicador. Hoje o indicador que eu vou mostrar para vocês faz parte da família dos osciladores de tendência, né? Eu vou falar um pouquinho de RSI, não hoje, na próxima aula eu vou falar um pouquinho de estocástico, só que eu vou começar falando de um indicador muito importante para mim, um indicador que eu gosto bastante, que é o MACD, Move Average Convergência Divergente. Como qualquer outro indicador, ele é um indicador lento, né? Mas não é só o MACD que é lento, na verdade. Todos os indicadores são lentos, todos. Por isso que o mais importante é você identificar algo no preço e o indicador apenas confirmar aquilo que você praticamente já definiu
como estratégia para a sua entrada. Então, muito importante definir isso antes. Não entre como um setup, não caiam, né, nesse curso atrás de setup, atrás de indicador milagroso, atrás de realmente alguma coisa que possa mudar a sua vida com facilidade, porque infelizmente no mercado você não vai encontrar isso nunca. Isso pode ser uma luta realmente... Só tirar o fio aqui. Isso pode ser realmente... Só tirar um pouquinho do fio. É uma luta insana. Agora sim, agarrou meu fio aqui na cadeira. Isso pode sim ser uma luta insana, né? E como 95, eu acredito que até mais, aí 96 até 97% das pessoas que entram no mercado ficam em busca do Santo Grau e acabam se perdendo aí no meio do caminho, até pelo fato de não ter excesso na questão de indicadores. Então, quando for utilizar os indicadores, tente utilizar realmente de uma forma mais clássica, né? Com teoria de Dow, com Elliott, realmente utilizando tendência, operando realmente suporte, resistência, e que o indicador entre para auxiliar, porque esse é o papel do indicador. Indicador nenhum vai dar entrada, indicador nenhum vai te falar um sinal de compra e venda, nenhum indicador vai te dar essa posição. Só que os indicadores vão te dar realmente grandes auxílios. Eu praticamente não sou contra o uso de indicadores. Eu gosto muito de fazer análise de preço e a partir daí colocar alguns indicadores aí na família dos volumétricos, os osciladores de tendência e alguns rastreadores de tendência, ok? Hoje eu vou começar nesse curso, porque a gente tem que seguir uma grade, eu vou começar a falar dos osciladores de tendência, que é muito importante a gente falar primeiro dos osciladores de tendência, porque é a terceira fase onde eu vou realmente falar dos rastreadores de tendência e depois os indicadores volumétricos. Olha quanto conteúdo ainda nós temos pela frente, né? Muito conteúdo ainda, então vamos devagar e tocando a carruagem. Essa questão dos osciladores de tendência, né? Geralmente os osciladores de tendência são indicados para tendências curtas ou acumulações. Nós vamos usar o MACD, por exemplo, eu vou passar na aula de hoje, por exemplo, no MACD, é uma grande funcionalidade que eu utilizo muito praticamente no dia a dia, que é praticamente identificar reversão de tendência numa tendência definida, pontos de retorno, né, e simplesmente divergências aí em pontos em mercado consolidado. Mercado em consolidação, geralmente eu vou buscando alguns pontos de divergência para indicar que ali pode ser uma correção e o mercado a partir dali volta a corrigir. Óbvio que eu falando assim fica um pouco complicado, mas eu vou mostrar tudo isso nos slides aí e no gráfico quando eu for começar a dar alguns exemplos. Só que antes de começar a dar alguns exemplos, é muito importante que todos entendam, né, um pouco desse conceito e um pouco dessa ideia aí, do meu ponto de vista aí, em relação a qualquer indicador. Eu não sou contra os indicadores, muito pelo contrário, eu gosto de indicadores, mas desde que realmente você saiba utilizar da maneira mais clássica, que não utilizamos o indicador em cruzamento, como a galera ensina por aí, cruzamento de média, cruzamento de MACD. Pode até dar certo, não que eu fale que não dá certo. Geralmente a gente fala que o que dá certo é aquilo que dá dinheiro, só que o cruzamento de MACD, cruzamento de média, fazer o setup mais mecânico, cruzou, entrou, aquela coisa mais mecânica, ele pode até te dar uma funcionalidade. Tem indicador que tem praticamente aí 50% de acerto, 60%, outros 40%. Tem indicador que tem 30% de acerto e mesmo assim você pode sair com lucro com esse indicador. É óbvio, desde que você tenha uma relação risco-retorno interessante, né? De 2-1, 3-1, que muitas vezes a gente acaba não fazendo por questão de ganância, até por questão mesmo de indisciplina, né? Então, desde que você saiba utilizar isso, você pode utilizar o indicador da forma mais mecânica, sim, ok. Só que eu não sou tão a favor porque o fator mental, geralmente emocional de todos, acabam não permitindo. Algumas pessoas utilizam o indicador 2, 3, 4 vezes e quando leva aí 1 ou 2 stops já para de utilizar e começa a falar que o indicador não presta, que o indicador realmente não tem funcionalidade e que o indicador acaba não funcionando. Esse é o grande problema que a gente tem geralmente no Brasil. Algumas pessoas não sabem utilizar o produto, utilizam o produto e por mau uso, muitas vezes por ganância, né, por falta de disciplina, realmente essas pessoas acabam, algumas falando mal, outras, mas na verdade, na minha opinião, tudo funciona, qualquer indicador funciona, desde que você realmente saiba utilizar e desde que você coloque técnica, coloque realmente análise de preço, que é o mais importante no uso desses indicadores. Então, hoje, o meu papel é passar para vocês um pouco da minha visão e um pouco de tudo que eu uso na questão de indicador. Quem fez o curso comigo no passado aí sabe que quando eu entro nessa parte de indicadores,
é uma parte bem interessante, principalmente na questão de metodologia, né? Porque a metodologia realmente vai fazer a diferença e a forma com que você encara o indicador, a forma com que você olha para o indicador realmente vai fazer toda a diferença. Eu diria que o nosso curso, praticamente, depois da aula 1 e a aula 2, que foi uma coisa mais básica realmente, de funcionalidade, método, de preço e análise de preço, eu diria que o curso praticamente começa hoje, né, quando a gente começa a colocar mais alguns indicadores. Porque o curso não é somente um curso de análise gráfica, é um curso de análise técnica. Quando a gente faz análise técnica, geralmente você pode utilizar um indicador. Você pode utilizar um volumétrico, você pode usar um raça de tendência, e você pode também utilizar os osciladores, né? Só que, na minha opinião, o mais importante sempre vai ser a gráfica, sempre vai ser o padrão, sempre vai ser preço. O fator de decisão vem no preço. Então, hoje o meu papel é mostrar realmente o MACD com análise de preço e que a partir de hoje mude aí todo o conceito de vocês aí em relação ao MACD, que a partir de hoje, para quem não sabe utilizar o MACD, comece a enxergar melhor esse indicador. E para quem já sabe, que eu possa estar aí somando um pouquinho aí da minha visão, um pouquinho da minha técnica, né, desses 16 anos de mercado, que eu possa estar contribuindo de uma forma vantajosa para vocês, que essa é a ideia do curso, né, contribuir realmente sem interesse de corretora, sem interesse de cursos paralelos, né. Eu costumo dizer que esse curso é para selar a análise técnica no Brasil, não que você não precise fazer outros, muito pelo contrário, eu não seria tão arrogante, né, de sair falando que você não precisaria de outros cursos, por exemplo. Só que cursinho de análise técnica no Brasil está saturado. Está saturado. Só paga por cursinho de análise técnica no Brasil hoje praticamente quem quer, né? E a maioria dos cursinhos enganadores que tem por aí não vai conseguir entregar metade da qualidade, não vai conseguir entregar metade do material que geralmente vai ficar disponível no meu blog totalmente gratuito, 100% gratuito. E isso é muito importante, sem vínculo algum corretora, sem vínculo nenhum com nada, simplesmente em prol de um projeto social, simplesmente em prol aí de ajudar e de passar conhecimento para frente nessa profissão que geralmente eu admiro bastante, né, e tenho muito orgulho de ser um trader, de ter essa profissão, e eu acho que nada mais importante do que passar esse conhecimento para frente e contribuir para que o Forex no Brasil comece a levar um novo caminho, porque hoje praticamente ele é dominado pelos IBs, que querem te empurrar cursos, né? Eles são dominados aí pelos vendedores de cursinhos baratos, pelos vendedores de cursinhos, pelos enganadores, né, geralmente. Então, o Forex no Brasil está levando um caminho aí meio complicado e o papel desse curso é mudar um pouco a visão, passar técnica gratuita, passar um pouco de conteúdo gratuito que falta e colocar um grande material aí disponível para que todos possam aproveitar. Legal? Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui, feita a introdução. Vou falar hoje de osciladores de tendência. O primeiro indicador vai ser MACD, ok? E o primeiro aí de alguns indicadores que eu vou filtrar nessa primeira fase agora da questão de indicadores, que vai ser os osciladores de tendência, tá? Deixa eu só compartilhar minha tela aqui com vocês, para a gente começar a nossa aula. Compartilhando minha tela. Ok. Estou aqui com o meu slide, galera. Hoje eu vou falar de osciladores de tendência, aula 3 aí do nosso cursinho Análise Técnica Forex, ok? Esse curso 100% gratuito que você vai poder acompanhar na íntegra aí em meu blog. Osciladores de tendência, hoje eu vou falar do primeiro, né? Geralmente os osciladores de tendência, entre os mais usados, vocês já conhecem alguns, né? Que são o IFR, o estocástico, o Momentum. Eles são eficientes para estudos de tendência, permitida a identificação de entrada e saída, utilizados também para identificar reversões de tendências através de aí das nossas divergências, ok? E o primeiro indicador que eu separei para mencionar hoje, que eu vou falar um pouquinho, que eu vou realmente passar um pouco da prática, de todo o conteúdo, espero realmente colocar um grande conteúdo disponível para vocês, vai ser o MACD, Move Average Convergence Divergência. Foi desenvolvido por Gerard Appel, né, indicado para reversão de tendência e para continuação de tendência, como qualquer outros osciladores. Eles são muito eficientes, né, para tendências curtas ou em largas acumulações. Só que como qualquer outro indicador, no mercado em consolidação, no mercado praticamente andando de lado,
ele vai te dar várias entradas falsas, ele vai te dar entradas que realmente não são tão confluentes, né? Você vai precisar de muito mais confluências para poder operar. A gente não vai operar cruzamento MACD, e eu vou mostrar isso para vocês aqui como geralmente a galera ensina, que não é dessa forma, ok? Então, guardem isso, ele é indicado para tendências curtas ou acumulações em longa escala, mas eu vou mostrar para vocês geralmente o nível na qual a gente vai encontrar. O MACD ele é usado para mostrar a mudança e força na direção da tendência, para mudança de tendência e força naquela direção, né? Ele tem duas linhas, a linha azul MACD e a linha vermelha de sinal, na qual nós vamos falar muito. São praticamente baseados em 3 médias, uma média de 12, 26 e 9. Ele mostra a diferença entre 2 sinais, um rápido e um lento, gerados a partir de 2 médias móveis, uma média móvel aritmética e uma média móvel exponencial. 12 e 26 com a média móvel de 9 períodos. É usado para mostrar a mudança na força de direção, né? E nos anos 80 foi um indicador muito utilizado e ele foi perdendo um pouco da funcionalidade ao longo do tempo. Esse indicador realmente, por ser um indicador considerado lento, um indicador considerado atrasado, né? Mas desde que você aplique a metodologia, aplique realmente o conceito de utilizar esse indicador e que queira realmente operar com consciência, operar realmente com uma forma mais disciplinada, e não como a galera faz por aí na loucura, mão virada, né, operando cruzamento de média, cruzamento de MACD, você realmente vai conseguir entender e vai conseguir ter algum sucesso aí com essa ferramenta, ok? Como eu disse no banner anterior, ele é construído através da diferença entre uma média móvel exponencial e uma média móvel exponencial de longo prazo, uma média móvel exponencial de média móvel de curto prazo e uma média de longo prazo, né? Média móvel exponencial, 12 períodos, 26, ok? E a média de sinal, que é a linha azul MACD, ela é composta por uma média de 12 e 26 períodos. A linha vermelha de sinal, que eu vou mostrar para vocês no gráfico, é por uma média de 9 períodos. A linha MACD é a diferença entre as duas médias, ok? Exponenciais padrão de 12 e 26 períodos. Vou explicar também no gráfico. Então vamos guardar aí praticamente essa primeira funcionalidade do indicador. A linha MACD, a linha azul de sinal, ela é baseada com uma média de 12 períodos e uma média de 26 períodos exponenciais. E a linha vermelha de sinal é uma média móvel exponencial de 9 períodos de 9 períodos do MACD, ok? A linha MACD, a linha azul, ela é a diferença entre duas médias móveis de 12 e 26 períodos, ok? A linha vermelha de sinal é uma média móvel exponencial da linha MACD, padrão 9 períodos. No gráfico fica mais fácil aí para o atendimento de vocês. Eu vou praticamente mostrar toda essa funcionalidade no gráfico. Vamos entender também um conceito que nós vamos utilizar bastante no MACD, que é a divergência, as divergências. Então a gente vai ter que entender um pouco do conceito de divergência, como acontece as divergências, né, e por que ela acontece, e fatores realmente que empurram uma divergência. E quando o MACD vai ser útil, né? Eu vou mostrar só nessa introdução aqui, coisa rapidinha, para vocês entenderem esse conceito de divergência, uma divergência de baixa, quando praticamente encontrar e quando o MACD vai praticamente mostrar para vocês aí a total funcionalidade e o melhor efeito realmente para você aplicar no dia a dia aí nos seus trades. Legal? Nós temos um mercado, eu já expliquei isso em vídeos anteriores, mas eu vou dar uma repetida para vocês aqui. Vamos falar um pouquinho, né, de um período que eu gosto bastante, que é em consolidação, que você tem aqui a acumulação, quando os compradores realmente começam a montar suas posições, começam a montar as posições compradas, né, ordens pendentes, algoritmos, grandes robôs, grandes bancos realmente aumentando a posição comprada, você consegue perceber o mercado praticamente acumulando. E a partir daí você tem o que nós chamamos de alta, né, a nossa alta aparente, e após a alta aparente você vai ter aí a euforia. É nessa euforia que geralmente você vai encontrar aí a nossa divergência, quando o preço começa a não mostrar mais topos e fundos ascendentes, né? E a partir daí ele começa a formar alguns topos praticamente na mesma altura, na mesma região, na mesma faixa de preço, e a partir daí perder um fundo e formar aí um fundo mais baixo que o fundo anterior, e um topo mais baixo que o topo anterior, outro fundo, e aí trocar, e você vai encontrar aí a reversão de
tendência, ok? Esse é um ciclo aí de uma tendência. E pode acontecer também numa tendência de baixo, o mercado praticamente em queda, formando topos e fundos descendentes, e a partir daí ele acumular, depois da acumulação, ele rompe a tendência através de uma linha, e é nesse período, justamente na distribuição e na acumulação, que eu utilizo muito o MACD, né, para questões de divergências. Eu vou explicar no gráfico, vai ficar bem mais claro, mas entendam aí praticamente o conceito, né? Por que acontece algumas divergências. Você vê o preço praticamente alto e o nosso indicador em queda. Isso aqui, por exemplo, é uma divergência de baixa. Olha só, topo mais alto que o topo anterior e o nosso indicador aqui praticamente mostrando, né, um topo mais baixo que o topo anterior pelo indicador, mostrando a divergência de baixa. Obviamente, quando perder um fundo, é venda. Legal? Essa aí é a nossa divergência de baixa. Ao contrário da divergência de baixa, nós vamos encontrar aqui a nossa divergência de alta, que é praticamente a mesma ideia, né? Porém, ao contrário, depois de uma tendência de baixo, você vê que o preço aqui formando fundos mais baixos que o fundo anterior e o nosso indicador aqui formando já um topo, um fundo mais alto que o fundo anterior, mostrando que uma divergência de alta, perder um topo, formou um padrão, seria aí o fator de compra. A gente vai operar só porque encontrou divergência? Óbvio que não, né? Você não vai operar, você não vai entrar numa operação somente porque encontrou uma divergência. Eu postei semana passada no grupo Forex para iniciantes, um exemplo clássico lá, divergência de alta, né? E muitas pessoas já ficaram ansiosas, perguntando, compra agora? Não. A divergência, nós devemos entender que tudo são fatores de informações, né? Nós operamos por confluências. A divergência, para mim, vamos dar um exemplo, por exemplo, uma divergência de alta. Você está no mercado aqui em divergência de alta, né? Essa divergência é altíssima. Você vê aqui o indicador praticamente caindo e o gráfico aqui, ó, o nosso indicador em alta. Se perdesse esse fundo aqui, por exemplo, eu ficaria fora da operação. Por mais que o preço voltasse a cair, podia cair 1.000 pontos. Eu ficaria fora porque eu não opero contra divergência, por exemplo, né? Se pintasse algum padrão perdendo o topo, eu poderia comprar com muito mais certeza, com um pouco mais de confiança. É assim que nós vamos operar. A divergência ela serve para uma questão de informação e não setup mecânico. Setup muito mecânico no Forex não vai funcionar. Eu já vou adiantando. E para quem quer esse sonho, para quem quer buscar esse sonho, realmente podem se sentir aí desanimados, né? Porque a coisa mais mecânica não funciona no Forex. Você vai ter realmente que começar a pensar. Vai ter que fazer um trade mais discricionário, mais pensante. Eu diria que análise mais inteligente, né? Que seria a análise um pouco mais pensante, avaliar mais fatores. Então, é isso é sempre muito importante. Esse MACD que eu estou utilizando aqui nesse banner é o MACD histogram, ok? Mas nós vamos utilizar o MACD linha aqui no exemplo. No final da palestra, eu vou falar também desse MACD histogram, que é praticamente a mesma funcionalidade, tá? Praticamente a mesma funcionalidade. Então, eu vou mostrar a diferença dos dois MACD para vocês no final da aula. Vocês podem também ir lá no grupo, esse MACD que eu vou utilizar aqui, ó, que é o nosso amiguinho, esse é o MACD, deixa eu tirar esse indicador de volume. Esse é o MACD que nós vamos utilizar, né? Você pode perceber que ele é por duas linhas, nós temos aqui a linha azul MACD e a linha vermelha de sinal. Vamos colocar aqui duas médias. Eu vou colocar uma média aqui exponencial. Ok? 12 períodos exponencial. E vou colocar uma média exponencial de 9 períodos, de 20 períodos, desculpem, 20 períodos exponencial. Pronto. Essa aqui é a linha, né? As médias que nós vamos utilizar com o MACD. Eu mostrei aqui no banner anterior, como vocês podem perceber aqui no banner anterior, né? A linha MACD, desculpa, eu coloquei errado aqui. A linha MACD, né? Você vai perceber que essa linha MACD aqui, ó, deixa eu só tirar essa média. Eu ia fazer um setup com 3 médias aqui, mas daqui a pouco eu faço. Eu não vou entrar, senão a galera vai confundir. Daqui a pouco eu coloco essas médias. A linha MACD, você tem aqui essa linha MACD.
Algumas pessoas vão operar o cruzamento dessa linha azul com a linha vermelha de sinal. Fatores importantes que você deve prestar muita atenção aí no preço. Ou seja, você tem aqui no nosso indicador, vou tirar um pouco aqui o gráfico, depois eu vou colocar um setupzinho com média aqui, que eu ia colocar 12, 26 e 9, são 3 médias, né? Só que não adianta eu falar agora porque ninguém vai entender nada. Vamos por partes. Eu tenho aqui, vamos conhecer primeiro o indicador MACD, ok? Aqui você tem o nível 0, esse é o nível 0. Então vamos colocar, vamos usar praticamente aqui para facilitar, né? Vamos colocar aqui no nível 0, vamos colocar praticamente agora um nível aqui, um nível 0, vamos pintar aí de preto, vamos colocar uma linha um pouco mais forte. Ok, pronto. Já temos marcado aqui no MACD essa região que é muito importante para mim. Então você tem aqui o nível 0. Nesse nível 0 você tem o quê? Linha azul MACD, acima da linha vermelha de sinal, tá? Acima do nível 0, força compradora. Só essa informação, é a informação que eu tenho. Então, saibam quando o MACD estiver. Linha azul MACD, acima da linha vermelha de sinal, acima do nível 0, força compradora. Guardem isso. Linha azul MACD, abaixo da linha vermelha de sinal, força vendedora, como qualquer oscilador. Percebe que a primeira funcionalidade dele vai ser mostrar, né, força compradora e força vendedora. Ou seja, então nós temos aqui essa informação, nível 0, acima do nível 0, força compradora, abaixo do nível 0, força vendedora. Muitas pessoas operam o cruzamento da linha azul MACD com a linha vermelha de sinal, que geralmente não vai funcionar sempre. Uma vez ou outra pode funcionar, só que na maioria das vezes não vai. Imagine você operando só o cruzamento da linha azul MACD com a linha vermelha de sinal, seria muito fácil acertar todos os trades aí em suas operações. Porém, não é tão simples assim, ok? Essa é a informação que você deve guardar. Linha azul MACD, acima da linha vermelha de sinal, acima do nível 0, força compradora, abaixo do nível 0, força vendedora. Então você vai ter que começar daí a definir o setup. Algumas pessoas me perguntam, pô, qual é a maneira certa de utilizar aí o MACD? Qual é realmente... A maneira certa geralmente é aquela que você se impõe. Existem várias formas de se utilizar todos os indicadores. O meu papel aqui no curso é passar para você um pouco, na minha visão, um pouco do que eu aprendi sobre indicadores, um pouco do que eu aprendi sobre análise técnica, né? E contribuir aí com o meu ponto de vista e toda a forma que eu utilizo, da forma que eu aprendi, da forma que realmente que eu pratico, né? Eu tenho alguma metodologia. Eu não compro, por exemplo, se eu estiver utilizando o MACD no setup, eu não vou comprar se a linha azul MACD estiver abaixo da linha vermelha de sinal, só não sei que tenha divergência, eu vou mostrar isso, né? Eu não vou vender se a linha azul MACD estiver acima da linha vermelha de sinal e acima do nível 0, óbvio, ok? Então isso vai evitar aí de eu entrar num falso rompimento de fundo ou num falso rompimento aí de uma resistência, por exemplo. Então, as primeiras informações com o MACD. No meu ponto de vista, né, eu vou dar um exemplo aqui em mercado consolidado, por exemplo. Esse cruzamento aqui, ó, ele não indica nenhum sinal de compra ou nenhum sinal de venda. É todos esses cruzamentos aqui que eu estou marcando com o MACD, ó. Ele não vai dar, não é sinal de compra e nem sinal de venda, né? Ele vai te dar aí níveis de exaustão, que eu sempre falo, que eu sempre utilizo, que são os níveis de exaustão. Como operar esses níveis de exaustão pelo MACD? Na primeira fase do curso, na primeira e na segunda aula, eu mostrei para vocês que eu opero bastante linha de tendência, suporte, resistência, todos os canais, né? Então, a partir daí, você vai ter que identificar no gráfico. Eu recomendo sempre utilizar, galera, time frames maiores, 4 horas, 1 hora, né? Para você realmente ter uma posição com menos ruído, né? E entrar numa posição um pouco mais confortável. Opa! Então, é essa a recomendação que eu dou para utilizar um indicador um pouco mais lento. Principalmente se você for aplicar realmente análise técnica clássica. Operar gráfico de 1 minuto, 15 minutos não quer dizer nada. Isso não quer dizer que você vai fazer aí e tenha que fazer day trade operando esses gráficos. Você pode muito bem fazer o tipo de entrada para day trade mesmo utilizando gráfico de 1 hora sem problema algum. Então, ele funciona para 15? Funciona com muito mais ruído, funciona.
Funciona PM30? Funciona. H1? Funciona. Desde que você saiba mesclar esse gerenciamento aí no tempo gráfico, ok? O MACD, né, eu vou dar alguns exemplos aqui no gráfico de 4 horas, principalmente aqui nesse período de acumulação. Ó. Você sabe que aqui é um mercado praticamente consolidado. Ó. O tempo que ele consolida, né, e o mercado por aqui fica o quê? Consolidado. Qual é a informação que eu vou ter nessa consolidação? O que o MACD vai me mostrar praticamente nessa consolidação? Como operar essa consolidação aqui, utilizando aí os conselhos, né? Não vou nem dizer as entradas, mas eu diria que todo indicador é um bom e velho conselheiro que sempre diz, vai que eu acho que vai dar certo, mas nunca com a certeza que realmente possa dar certo. Seu gerenciamento de risco realmente vai ser muito importante nessa questão. E vamos traçar aqui duas linhas, por exemplo, para eu dar dois exemplos clássicos. Tem uma resistência mais ou menos por 1,57,011 e tem um suporte aqui em 1,53,151, ok? Olha aqui a minha resistência e eu tenho aqui o meu suporte. Essa é a minha linha de suporte, tá? E essa aqui é a minha linha de resistência. Para a galera mais novata aí, resistência, galera, topo, ok? E o suporte vai ser um fundo, né? Esse aqui é um canal. É um canal praticamente lateral, um canal consolidado, tá? E dentro desse canal, você pode ter uma tendência, curtas, mas tem tendências no canal. Então, operando nesse canal, é pelo nosso MACD que você vai identificar o quê? Possíveis pontos de reversão. Se você tem um canal consolidado, um canal praticamente em consolidação, qual a informação que você tem? Que quando o preço chegar próximo a uma região de resistência, próximo àquele time, o que pode acontecer? O preço reverter e voltar a buscar o próximo nível de suporte. Essa é praticamente uma probabilidade do canal. E a partir daí que nós vamos utilizar o nosso bom e velho MACD. Olha, percebendo aqui dentro do canal, você tem um canal praticamente aí, ó, oscilando aí em 3.900 pontos, ok? E eu tenho aqui praticamente alguns padrões formando dentro desse canal. Vamos ver o comportamento do MACD aí por esse canal. Pelo MACD, ó, ele indicou aqui o que nós chamamos de exaustão. Não seria motivo para vender. Isso aqui não é motivo para vender. Até porque, geralmente, eu evito ficar em operações aí, nesse quadro gráfico, por exemplo. Mercado consolidado não me agrada muito operar. Não que nós não devemos operar mercado consolidado. É uma característica minha. Geralmente, o mercado consolidado, eu começo a ficar um pouquinho de fora, né? Mas para quem vai operar esse canal no time menor, vai buscar, vamos filtrar aqui do H4 para baixo, ok? Eu vou excluir aqui os gráficos diários, semanal e mensal e vou utilizar aqui os gráficos de 4 horas até 1 minuto. Ah, mas eu não posso utilizar de... Lógico que pode. Quanto maior o tempo gráfico, melhor. Eu só vou dar alguns exemplos para não prolongar muito, só que você pode utilizar esses exemplos a partir de qualquer time. Eu particularmente gosto de buscar dos times maiores para os menores, ok? Eu utilizo muito esse tipo de entrada, por exemplo, do 4 horas para 1 hora para 15 minutos e do mensal para o semanal para o diário. Posso utilizar do diário por 4 horas para 1 hora para 15? Pode. Eu posso utilizar semanal para o diário por 4 horas para 1 hora e por 15? Pode. 5 e 1 minuto? Pode. Por que você não cita 30 minutos? Porque eu, por hábito, não uso gráfico de 30 minutos. É errado usar gráfico de 30 minutos? Não, não é errado utilizar gráfico de 30 minutos. Porém, eu não tenho esse costume. Eu gosto muito de utilizar gráfico de 4 horas, 1 hora, 15 minutos. E muitas vezes eu faço 5 minutos e 1 minuto pelo meu sistema automatizado, mas não é a ideia desse curso. Legal? Então, vamos atentar aí nesses times. Pelo gráfico, vamos pegar aqui exemplos clássicos aqui no gráfico de 4 horas. Já identificamos o quê? Todo o fator aqui em acumulação. Então, quando o preço chega à próxima região de resistência, o nosso MACD vai começar a dar um sinal. Se você tem uma tendência de alta estabelecida, ele vai se manter acima do nível zero. Como ele mantém aqui, ó. Por exemplo, né? Quando isso provavelmente indicar uma futura correção, que o preço pode corrigir, a partir dali, ele vai te mostrar dentro de um mercado, vamos filtrar, vamos dividir isso. Essa, na minha opinião, é uma funcionalidade para se operar com o MACD
em um mercado lateralizado, em um mercado consolidado. Eu vou dar alguns exemplos. Na minha opinião, existem 3 formas de se operar no mercado. Acho que eu falei isso na primeira aula, que é mercado consolidado, né? O mercado em tendência de alta e uma tendência de baixa. São as 3 formas que geralmente eu procuro operar. Porém, no mercado consolidado é a forma que eu menos opero, né? Não que eu não opere 100%, mas é a forma que eu menos procuro entradas. Ok? Então, o papel do MACD aqui é mostrar realmente qual é a força e qual é o posicionamento do preço nessa questão da entrada. Aqui próximo, chegando à próxima resistência, você consegue identificar aqui já o MACD, próxima resistência, e a linha azul MACD já cruzando com a linha vermelha de sinal. Olha que interessante. Se você pegar aqui 2 médias, uma média de 12, tá? Exponencial, colocamos uma média de 26. Você vai ver a diferença dessas médias, o distanciamento dessa média, né? É praticamente aqui que você vai perceber o distanciamento do MACD com a linha 12 e 26, né? A gente não vai operar essa média porque não é um setup, é só a caráter de curiosidade, tá? O cruzamento de média, na minha opinião, a gente vai utilizar outro setup. Isso aqui são só os períodos do MACD, informação aí um pouco mais a caráter de curiosidade. Só que o mais importante que vocês devem se atentar no MACD são fatores o quê? Divergentes. Fatores divergentes. Esse é um fator muito importante, principalmente próximo canal, próxima região, realmente onde o preço pode mostrar algum fator diferenciado. Por exemplo, percebe-se aqui, ó, uma região de fundo, ó. Região de quê? Suporte, ó, né? Esse fundo aqui foi ligeiramente mais baixo que o fundo anterior. Pô, próximo à região de suporte. Próximo à região de suporte anterior. Formou um segundo fundo. E o terceiro fundo, mais baixo que o fundo anterior, qual é a característica do MACD? Move Average, convergência, divergência. Ou seja, aqui ele foi praticamente a convergência, praticamente igual, né? E nesse fator aqui, como que se opera um fator desse de informação? Ou seja, espera perder um topo, espera perder um padrão. Aqui o nosso MACD indicou a exaustão, ó. Linhas, o MACD cruzou a linha vermelha de sinal abaixo do nível 0. Ainda é força vendedora. Aonde vai ser compra? Quando ele romper o nível 0, compra. Quando ele perder o nível 0, venda. Aqui sim começou força compradora, ok? Quando ele realmente rompeu o nível 0 nessa linha preta aqui, ó, quando ele realmente perdeu o nível 0 e a partir daqui ele se distanciar da linha vermelha desse sinal. Legal? Vamos pegar aqui mais um exemplo clássico. Esse aqui é praticamente um mercado consolidado, né? Então você vai identificar a próxima, olha como o preço é sempre muito importante. E se você tem aqui um preço, e se você vai identificar que essa região vai ser perdida, você tem um MACD cada vez mais aberto aqui com a linha vermelha de sinal e praticamente ganhando força, né? Quando o mercado vai ter uma correção a partir dali desse topo, você vai identificar o quê? A linha azul MACD rompendo aqui praticamente a linha vermelha de sinal e ainda se mantendo. Numa tendência de alta, você vai perceber isso várias vezes. Eu vou mostrar o exemplo mais clássico. Vou mostrar aqui como que o MACD vem se mantendo na tendência. Percebe que aqui na maioria das vezes se manteve acima do nível 0. Quando o MACD se aproxima de uma região de suporte, esse exemplo aqui, ó, percebe que aqui o MACD chegou próximo a uma região de suporte e formou até um padrão. Ele formou até aqui um W. Ele formou aqui um padrão próximo à região de suporte. Qual foi a informação que o MACD te mostrou? O cruzamento. A linha azul MACD cruzando a linha vermelha de sinal e a partir daqui ele começou a indicar o quê? Exaustão. Não mudança de tendência, mas simplesmente uma exaustão, que a partir dali você pode, né, buscar alguns pontinhos aí se perder um topo, né? E depois você percebe que ele perdeu o topo aqui do W e fez esse movimento aqui de correção, que todo mundo sabe o nome, né? Esse rompimento aqui, ó, após o rompimento, ele fez o quê? Qual é o nome desse movimento? Pullback. Opa, deixa eu desenhar de novo. Esse aqui foi, ele perdeu o W e a partir dali ele praticamente fez o nosso pullback, que é a correção.
E esse pullback foi confirmado como? Olha o MACD confirmando o nosso pullback, ó, acima da linha azul. Depois ele voltando novamente, cruzando várias vezes, vários cruzamentos falsos. Por quê? Porque o mercado está consolidado. Então, devemos tomar muito cuidado para se operar o MACD em mercado consolidado. Por quê? Para quem enxerga o indicador, o setup em si, para quem enxerga o setup, para quem não enxerga o preço primeiro, para depois visualizar o setup, o cara vai visualizar primeiro, né, o cruzamento do MACD. Ele vai ver, opa, cruzou, é compra. Só que, pô, tá no mercado consolidado, não dá para ficar comprando. Então, é a informação que você vai ter que filtrar de início, legal? Essa aí, praticamente, o mercado consolidado, você deve prestar muita atenção nessa região. Se você for buscar aqui, ó, vamos imaginar aqui praticamente essa região aqui, ó. Você tem aqui nessa região, ó, o primeiro topo, tá? O segundo topo, ele é mais alto do que esse topo aqui, ó. E o nosso MACD praticamente o contrário, ó. MACD praticamente em baixa. O segundo topo mais baixo que o topo anterior. Que informação você pode ter a partir desse quadro, por exemplo? Que o MACD vai te ajudar a partir desse quadro, por exemplo? Óbvio, se perder esse topo aqui, eu não vou comprar. Porque, pô, eu estou numa divergência de baixa, por exemplo, não vou comprar, né? Não tem como comprar se perder um topo. É uma região que eu vou evitar uma compra, por quê? Possivelmente ele pode buscar o próximo nível de suporte, como aconteceu aqui, ó. Ele buscou o nível de suporte, ele firmou aqui um martelo, ó, padrão de candle que eu ensinei na primeira aula. Aqui você vê um martelo. Muitos vão comprar, quando esse martelo, vão comprar no primeiro candle mesmo, quando formou o martelo no fechamento. Outros vão comprar quando o candle fechar acima da máxima, né? E outros vão comprar aí quando realmente for confirmado esse topo, ou seja, 3 possibilidades para se comprar esse martelo. Primeiro, se você for entrar aqui, o stop tem que ser na mínima, tá? Sempre técnico. Existem algumas pessoas que vão comprar quando o segundo candle perder o quê? Essa máxima aqui do martelo. Outros vão esperar perder o topo aqui no pivô de alta, quando aparecer um pivôzinho de alta aqui já perdendo esse topo. Então, o MACD vai te mostrar o quê? Qual é o papel do MACD nessa posição? Linha azul MACD, rompendo a linha vermelha, senão ela automaticamente se abrindo. Porém, força compradora é somente quando ele perder o nível 0. Ok? Essa aí é um sinal de força compradora, né? Nesse caso aqui, ó, uma técnica muito importante que você deve utilizar nesse nível, identificou a divergência, você percebe que existem alguns níveis de oscilação. Percebe esse nível aqui embaixo, ó, que é o primeiro nível de onde começou a onda. Algumas pessoas até traçam Fibonacci nesse nível, né? Você pega a onda A onda B lá em cima, né? Ponto A, o ponto B, nessa tendência, e aí você reverte para um padrão de Fibonacci. Eu vou falar isso lá no final do curso, não é aula de Fibonacci, mas eu vou citar esse exemplo porque eu utilizo, né, esse primeiro ponto A na tendência para pegar o nível de oscilação, ou seja, eu utilizo o ponto A, você tem uma tendência de alta dentro do canal, não vamos confundir, tá? Isso aqui é um canal consolidado, tá? E dentro dessa consolidação aqui no time de 4 horas, você tem uma tendência curta, um ruído, por exemplo, né? Nem tudo vai ser ruído, mas, por exemplo, vamos imaginar um ruído. Vamos pensar que você vai operar aquele ruído ou não. Nesse caso aqui, ó, nessa tendência dentro desse canal, o MACD pode ser muito útil para você. Querendo ou não, para quem fala, eu não opero o canal. Porra, isso aqui é um canal de 4.000 pontos. Dá para operar tranquilamente. É um canal de 4.000 pontos, né? Então, eu vou pegar o ponto A. Opa, aqui, ó. Ponto A, né? Até mais ou menos a ideia onde seria, né, o nosso ponto B, onde o mercado, para minha opinião, que ele deu aqui uma consolidada. Aqui ele consolidou. Quando o mercado consolida, você não sabe se a partir daqui ele vai subir ou se ele vai voltar a cair. Ninguém sabe disso olhando o preço. Não dá para identificar isso olhando o preço e esperando o padrão. Até porque aqui você identifica vários padrões de candles falsos, que não vão confirmar, né? Padrões de candle realmente que não serão confirmados. Eu sempre falo que operar simplesmente por um padrão de candle é suicídio. Você deve utilizar várias confluências para poder operar e você deve utilizar aí várias informações para poder entrar na operação. Esse aqui é o meu nível. Eu já tenho da resistência aqui do nível, da máxima desse padrão, né? E tenho aqui até a mínima.
Então eu vou ver aqui, identificar por essa linha de tendência, eu venho aqui, ó, pego a linha de tendência, traço a minha linha de tendência e identifico que todo nível que o preço bater na máxima desse nível aqui, ele vai pintar uma correção, ele vai dar uma segurada, e a partir daqui o mercado pode acontecer algo, ou seja, pode ter um pullback, pode ter uma reversão para continuar a tendência, ou pode simplesmente a tendência reverter e buscar o próximo suporte. Então a primeira informação que eu tenho, divergência? Não tenho divergência. Então eu sei que ele perdeu esse topo, eu projeto o topo anterior e tenho aqui a minha primeira projeção para take. Rompeu, coloco no fundo stop, né? E vou ter uma projeção aqui de quase, praticamente, né? Praticamente aí 1.500 pontos. Nessa opinião, nesse segundo plano, quando ele perdeu esse topo aqui, ó, 1,57,011, ó, quando ele perdeu esse topo, ó, 1,57,011, né? O gráfico já estava praticamente divergente, ó. Ou seja, eu não entraria no rompimento desse topo, ok? Não entraria no rompimento desse topo, até porque a partir daqui o mercado poderia mostrar que poderia voltar a corrigir. Então, acho que não vale a pena. Então, obviamente, eu ficaria de fora, não entraria comprado somente porque perdeu esse topo, não entraria comprado, ok? Quando eu entraria vendido? Olha que interessante. Não tem aqui o nível de oscilação anterior, como na análise técnica é fabulosa, porque a análise técnica existem vários padrões de entrada. Quando um cara está comprando, o outro está vendendo, pode ter certeza. Muitos compraram nesse rompimento e muitos estariam, né, aguardando a exaustão para poder vender. Esse é o nível de exaustão na qual eu vou procurar uma venda. Eu já identifiquei a divergência, eu sei que o mercado já está divergente, né? E a partir dali eu vou praticamente começar a filtrar essa entrada. Como? Olha que interessante. Nível anterior. Projetou. E ele rompeu novamente. Quando ele perdeu, candle fechou, fechamento. Ele perdeu. Obviamente você tem aqui o nível anterior. Qual que é a informação? De 80% a 100% desse nível vai pintar uma sell devido à divergência. É certo? Não. Porém, qualquer tipo de padrão que você identificar, né, perder na mínima, uma estrela, qualquer padrão, ele já é um ponto importante. Ou seja, o padrão na máxima da oscilação anterior. Vocês perceberam? Né? E o nosso MACD? Primeira informação do MACD, exaustão. Posso comprar na exaustão acima do nível 0? Pode, mas saiba que MACD acima do nível 0 simplesmente é força compradora ainda, por mais que ele esteja abaixo da linha vermelha de sinal. Quando ele perdeu aqui o nível 0, ó, força vendedora. Modéstia à parte, quando ele perdeu aqui o ombro, cabeça a ombro, no final da tendência, ó, o padrão, né, como eu sempre brinco, o ombro precisa ter bem desenhado, um ombro pode ser maior do que o outro, um ombro menor, não importa se o cara é aleijado, o importante é a figura gráfica. Formou o padrão, o MACD praticamente revertendo, óbvio, entrada, aí sim é um ponto para sell. Ou seja, no final da tendência ele mostrou a divergência, quando ele perdeu o topo anterior, que a partir dali, nessa oscilação anterior, perdendo esse topo pelo quadro de divergência, nós entraríamos vendido. Esse aqui é uma operação pela exaustão, ok? Entrou, pintou padrão, perdeu a mínima, confirmou a venda. Quando teve esse super candle negativo aqui, ó, perdendo a mínima do padrão, a nossa linha azul MACD praticamente já se mostrou aqui acima da linha vermelha de sinal e abaixo do nível 0. É muito importante isso para indicar aí força vendedora. Se você é um cara que opera rompimento, né? Se você não está operando média, se você opera muito rompimento, suporte, resistência, é sempre muito recomendável que você visualize aí qual é a situação do MACD, né? Qual é a situação realmente de um oscilador que você esteja usando. E nessa questão aqui, o oscilador foi muito importante, ou seja, ele deu venda justamente quando o preço voltou, ele perdeu o pullback, não confirmou, né, que a tendência iria continuar, e pela divergência, linhas do MACD abaixo da linha vermelha sinal, abaixo do nível 0, justamente no rompimento da mínima anterior. Legal? Outro padrão importante, né, que vocês devem perceber são possíveis pontos de retorno, tá? Vamos pegar aqui uma coisa mais filtrada, aqui, ó. Essa tendência mais definida,
Tá? Agora vamos falar um pouquinho de tendência, né? Olha aqui essa tendência um pouco mais definida. Ó. Você tem aqui, ó, esse fundo mais alto que o fundo anterior e mais alto que o fundo anterior. Toda tendência. Percebe que eu já mostrei praticamente alguns exemplos no MACD aí, né? Com o mercado praticamente em divergente, mercado consolidado. Agora vamos pegar um quadro em tendência, por exemplo. Esse aqui é um quadro de mercado já criando uma tendência. Topo mais alto que o topo anterior, fundo mais alto que o fundo anterior, né? E a partir daqui, qual é a informação, comportamento do preço aí com o MACD? Olha que interessante. Como eu sempre falo, linhas do MACD acima da linha vermelha sinal, acima do nível 0, força compradora. Enquanto ele se manter abaixo do nível 0, força vendedora. Vamos guardar isso. MACD acima do nível 0, força compradora. Enquanto ele estiver abaixo do nível 0, força vendedora. Ok? Então, olha agora esse mercado aqui praticamente criando tendência, né? E você vê toda a fase dessa tendência. Quando o MACD, ó, olha o MACD respeitando. Vamos pegar esse fundo e esse fundo, para a gente identificar mais ou menos as qualidades aí do nosso indicador. Nessa questão, ó, você percebe que o MACD ele começa a formar todo o nível de exaustão. Ó. Eu sempre falo que, mesmo numa tendência, eu evito comprar quando o mercado está realmente, na minha opinião, mais sobrecomprado, né, perdendo aquele topão lá em cima, geralmente eu não gosto. É por isso que muitas pessoas falam, pô, eu comprei quando perdeu o topo, é incrível, o mercado volta contra mim, eu só levo stop, é óbvio. Porque geralmente você não está atento a algumas informações, tanto com divergência, né, é esse o papel do oscilador. Não operar da mão virada, não ficar esperando o cruzamento, não ficar esperando realmente o santo grau para o indicador, porque não vai acontecer. Só que nesse caso aqui você percebe, né, que eu tenho 3 fundos, né, e tenho aqui praticamente esses 3 topos. Ó. E olha que interessante, do topo até o topo lá em cima você tem praticamente bonito, né? Toda vez que o preço volta a testar o canal, o nosso MACD ele vai ter que te dar esse posicionamento, o cruzamento do MACD. Pô, mas eu posso esperar ele romper o nível 0? Pode. Se você vai fazer uma entrada mais conservadora, se você vai operar na exaustão, né, existem 2 parâmetros para você operar isso aqui. Ou você opera primeiro na exaustão, que seria, o que seria essa exaustão? Aquilo que eu mencionei na aula anterior, no exemplo anterior. Você tem um nível aqui de oscilação anterior, marcou, sabe que esse nível é praticamente onde o preço vai sempre acumular, ó, né, nesse nível. E a partir dessa exaustão a gente entra vendido ou comprado quando o preço realmente confirma. Ou seja, esse aqui foi um ponto de exaustão clássico. Tá? Deixa eu só pegar um exemplo. Esse exemplo aqui, esse aqui foi um ponto clássico de exaustão. Ó. Deixa eu só pegar um desenho mais legal. Aqui a tendência mais confirmada. Ó. Isso. Aqui está a tendência mais confirmada. Ótimo. Então você vai traçar aqui a nossa linha de tendência de baixa. LTB. Linha de tendência de baixa. Traça no topo. Né? Percebe que toda vez que o preço se mantém numa tendência de baixa, o que acontece com o MACD? A tendência de baixa forte. E o MACD ele vai se manter o tempo todo abaixo do nível 0. O tempo todo ele vai se manter abaixo do nível 0. Né? Como vocês podem perceber. Por mais que o mercado faça as correções, volte no canal, volte e faça todas as correções, ó, ele vai se manter abaixo do nível 0. Como que eu vou identificar essas exaustões? É óbvio, ele chegou o preço, próxima região do canal, você percebe a linha azul MACD cruzando com a linha vermelha e mantendo tendência, é óbvio. Quando ela cruzar novamente, está indicando o próximo fundo, que a partir daqui vai ser a próxima correção. Quando ele voltar na resistência, vai ter o próximo cruzamento. Então, todo esse cruzamento do MACD, ele está indicando a exaustão. Quando ele cruzar linhas do MACD, abaixo da linha vermelha sinal, abaixo do nível 0, ele só está confirmando que aquela tendência tem muita força, que aquela tendência realmente é frequente e que aquela tendência tem futuro, que a partir dali o mercado pode continuar a cair. Né? Certeza ninguém nunca vai ter. Nessa tendência de baixa, você percebe que
toda vez que o preço chega no canal, ele dá aqui praticamente o final da onda e que a partir dali o preço volte a cruzar a linha vermelha e o preço volte simplesmente a continuar a tendência de queda. É esse o papel aí do nosso MACD nesse plano de mercado praticamente em tendência. Como você percebe aqui, ó, pelo nível anterior, ele chega no nível, ele vai fazer um fundo, ele vai voltar a corrigir, ele vai fazer um nível mais baixo anterior, que o fundo anterior, ele vai formar um topo na correção pelo nível anterior novamente, e esse nível que nós chamamos de master vai voltar para baixo, e a partir daí a tendência vai seguindo. Ou seja, é o que nós chamamos aí geralmente as figuras gráficas, né, que vão acontecendo no mercado em tendência. Como eu sempre falo, você pega uma tendência de baixo, né, e você vê aqui um preço em queda, depois ele corrige, depois ele vem novamente em queda, e depois ele corrige, depois vem novamente em queda, e aí vai corrigindo. Geralmente é nessa correção que você vai ter todas as consolidações, né, e as figuras de continuação de tendência. Por exemplo, as figuras gráficas, os triângulos, né, os retângulos, que mostram as consolidações. E é nessas consolidações que eu vou buscar as minhas entradas num gráfico, num mercado em tendência. Eu vou entrar praticamente no final aqui, ó, quando ele perdeu esse fundo, eu vou entrar? Não dá. Ele está praticamente agora cruzando com a linha vermelha de sinal. Então é impossível a gente praticamente, né, fazer uma compra nessa situação. Mas, porra, eu posso comprar quando ele perder esse fundo aqui, ó. Percebe que o mercado consolidou o próximo canal, ele perdeu o fundo e olha que bonito, a linha azul MACD deu uma exaustão e a partir dessa exaustão acima do nível zero, ele deu uma puta de uma exaustão e a partir daqui, linha azul MACD abaixo da linha vermelha de sinal, mostrando toda a força vendedora nesse parâmetro. Isso foi muito importante para confirmar a entrada para quem está utilizando o MACD, né? Eu sei que muitas pessoas que estão em busca do santo grau, em busca de um indicador milagroso, de um indicador que não seja atrasado. Cara, isso é mito, não vai. Todo indicador vai ser atrasado, todo indicador vai te dar uma informação um pouco atrasada. E a questão é você tentar entender o conceito e o uso do oscilador, né? Ele está te mostrando força compradora, força vendedora, níveis de exaustão e divergência. Na minha opinião, é essa grande sacada e essa grande funcionalidade desse indicador do MACD, né? Como vocês podem perceber, a partir daqui ele já deu a nossa exaustão. Agora, como identificar essa exaustão aqui pelo nível anterior? Olha que interessante, ó. O ponto A que eu firmei lá em cima, né? Percebe que isso aqui é um triângulo, ó. Esse é um triângulo. Qual que é o nível de oscilação desse triângulo? Vamos pegar aqui, ó, do topo até o suporte do triângulo e vamos projetar. Projetamos ele para baixo, ó. Olha que interessante, ele bateu 100%, ele perdeu 100%, ó, né? E praticamente quando você projeta esse nível aqui para baixo, até por volta aí de 80% a 100% do nível anterior, ele vai estar indicando para você aí o próximo ponto de reversão, ó. Quando você identificou que aqui, ó, seria um ponto de reversão, obviamente você não iria vender nesse fundo. E o nosso MACD, ele indica as exaustões, ou seja, a linha azul MACD cruzou com a linha vermelha de sinal. Posso comprar aqui? Pode. Assim, nessa informação, identificando o nível anterior, eu até concordo que você compre. Por quê? Você teve mais confluências para comprar. Você não simplesmente comprou só porque a linha azul MACD cruzou com a linha vermelha de sinal, porque isso é muito errado. Mas você simplesmente comprou porque você identificou esse nível de exaustão, que seria a primeira confluência, né? E a partir dali a linha azul MACD cruzou. Quando perdeu um topo, praticamente eu posso citar uma compra, simplesmente uma pequena consolidação, isso depende de cada um. Agora, quando que dentro desse time gráfico, ele vai me dar simplesmente uma compra com mais qualidade. Olha que eu marquei aqui o 61536, né? E ele vai me dar uma compra com mais tranquilidade se o preço perdesse, ó, 165,250, caso não perdeu, né? Ele simplesmente indicou minha exaustão, ele foi me dar uma compra lá em cima. Ou seja, quando ele realmente perdeu a linha vermelha de sinal. Ele deu uma exaustão e voltou a cair. É isso que vocês devem se atentar aí para poder ter êxito com qualquer oscilador no dia a dia, né? Essa é a primeira informação que vocês devem se atentar por esse indicador. Outra questão muito importante que vocês devem se atentar geralmente aí, todos os dias que em relação à análise de preço, eu vejo todos os dias algumas pessoas perdendo muito dinheiro, simplesmente operando de forma errada, né? Não usando realmente
a funcionalidade do indicador e muitas pessoas acabam reclamando. Falar, esse indicador não funciona, esse indicador realmente não é interessante, esse indicador não tem nenhuma projeção, né? Ou seja, porque geralmente as pessoas não conseguem utilizar da forma como deve ser utilizado. As pessoas acham que só porque reverter uma tendência, se você não tiver take definido e stop definido, a coisa não vai funcionar. E eu vou dar um exemplo disso clássico. Por mais que você tenha divergência, você tem que ter muito bem detalhado take profit e stop. Ou seja, se o mercado der errado e voltar contra mim, eu tenho aquele stop, e se der certo eu vou ganhar de eu take e vou partir para outra. Projeção, objetivo e stop. Olha aqui operando divergência com o nosso MACD. Ó. Eu identifico o quê? Tem níveis anteriores, ele perdeu esse topo. Ó. E pelo nível que o mercado vem oscilando, ó, olha esse nível aqui, ó, de oscilação. Você sabe que esse nível é praticamente todos os níveis que o mercado acumula, ele acumula praticamente no mesmo nível, no mesmo parâmetro, né? Quando ele perde o topo anterior, qual a informação que você tem aqui clássica já, ó? Olha esse topo. Até esse topo aqui, ó, né? Você tem o quê? Desse topo até esse topo anterior. Divergência de baixa. Divergência de baixa. Ou seja, eu tenho uma divergência, né? Eu vou ficar vendido o tempo todo só porque tem divergência? Não, tem que ter take profit, cara. Se não tiver um take profit, não adianta, né? Eu posso entrar, por exemplo, perdendo o primeiro padrão, depois da divergência, depois de ver que o mercado continua, ó, então você vê que a divergência é curta. Ou seja, por mais que eu tive a divergência aqui, ó, eu vou fazer o que nesse trade? Por exemplo, eu posso entrar na máxima anterior, quando perder aqui 16185, coloco um stop acima do topo anterior, o stop técnico, ok? E qual vai ser a projeção para take? Na minha opinião, sempre no nível de suporte, né? Ou no nível anterior. Você percebe que o mercado já vem respeitando alguns níveis, ó. E a partir desse nível perdendo que você vai projetar o take profit, ou seja, ele teve um nível de rompimento, esse nível foi o mesmo nível anterior, como vocês percebem, e a partir desse nível anterior você vai fazer a sua projeção aqui um pouco mais abaixo, né? Jogando o mercado aí, praticamente aqui vai ser o nosso take profit, ok? Esse é o nosso take profit, tá? Então é muito importante você utilizar os níveis de oscilação anterior também para identificar o possível ponto de reversão, mas também o possível ponto de take. Por exemplo, olha aqui, ó, desse suporte, né, até essa resistência aqui, por exemplo, ó. Vamos filtrar um pouco mais abaixo aqui nessa resistência aqui, ó. Pegou, você identificou esse nível, ó, e vamos ver praticamente na divergência lá. Olha praticamente onde o mercado vem respeitando. Olha o tamanho dessa vela, ó. Quando o mercado corrige, aonde ele corrige. Quando ele vai lá para cima, aonde ele vai. E quando ele perde a mínima, aonde geralmente ele vai buscar a consolidação no nível anterior. Olha só. Ou seja, esse é o meu nível de take profit. De hipótese alguma, eu posso colocar um take profit abaixo disso aqui. Porque olha o que acontece, a violinada. O mercado a partir daqui volta contra você. Né? Então é muito importante você filtrar essa utilização. Essas são as informações mais importantes que vocês devem se atentar aí para o nosso MACD. Deixa eu só voltar aqui minha tela. Pá. Então vamos lá. Outro exemplo clássico também, para quem utiliza esse MACD, galera, né? Algumas pessoas vão me perguntar, pô, esse MACD eu linha, não tem no meu MetaTrader. Esse MACD você não vai encontrar ele no MetaTrader, tá? Lá no grupo Forex para iniciantes, você vai em arquivo e você vai conseguir baixar o MACD. Baixou, extraia o arquivo, depois eu posso até fazer um vídeo sobre isso, né? Você vem aqui, ó, abrir pasta de dados. Algumas pessoas me perguntaram, então já vou deixar claro. MQL, Indicators e cola o indicador aqui dentro. Copiou, colou, fechou e ele vai aparecer para você aqui o MACD aqui. Depois você vem aqui, indicadores, vem personalizado, ele vai aparecer para você aqui o nosso IFX MACD Line, que nada mais é do que o MACD linha, tá? Ele vai aparecer para você com esse nome, ó, IFX MACD Line. A questão também que você deve se atentar a partir de agora, né? Olha só, é MACD IFX Line. Nesse MACD que vocês vão encontrar aqui no nosso
MetaTrader, vocês vêm aqui, ó, o MACD padrão. No MetaTrader vocês vão encontrar, deixa eu só tirar esse volume, o nosso MACD padrão, que é aqui, ó, MACD, vem aqui osciladores, tá? E vem em MACD. Esse é o MACD padrão, ó, que tem aqui o histogram, tá? Esse histogram nada mais é do que o distanciamento da linha da linha azul com a linha vermelha desse sinal. Esse histogram é simplesmente isso. A leitura é a mesma. A forma de pegar divergência, sinceramente, eu prefiro pegar as divergências pelo MACD linha. Eu acho mais fácil você operar essas divergências aí, né, por esse MACD linha, tá? Porém, você pode também utilizar o histogram. Como você percebe, ó, o mercado praticamente aqui em tendência, quando o mercado está numa tendência de baixa, consolidada, né, realmente confirmada, olha só quando o preço rompe um pé de topo anterior, quando o preço passa acima do nível zero, ó, o histogram, o que ele está indicando? Força compradora, que nada mais é do que a linha azul MACD cruzando a linha vermelha sinal e passando acima do nível zero. Olha o histogram aqui acima do nível zero. E esse distanciamento da linha vermelha é o distanciamento com a nossa linha azul com a linha vermelha de sinal. Quando a tendência começa a reverter, o nosso histogram ele começa a passar já abaixo da linha vermelha de sinal. E olha só como ele rompe a linha pontilhada, que é a nossa linha vermelha. Pronto, sinal com MACD. A leitura, a forma de leitura é a mesma, tá? É a mesma forma de leitura. Mas por que eu utilizo linha? Porque eu simplesmente acho o MACD linha mais eficiente. Eu acho que ele tem uma leitura muito mais fácil, e a partir dali eu acabei utilizando muito mais o MACD linha. Mas antes que as pessoas me perguntem por que eu não utilizo o histogram, o MACD barra, né? Já fiquem aí praticamente familiarizados que ele tem a mesma... Opa, o som eu toquei. Ele tem a mesma funcionalidade. Okay? Então isso aí é que vocês devem guardar no dia a dia. Deixa eu só voltar aqui mais um exemplo clássico. Outra confirmação aí para quem também utiliza muito esse indicador para operar rompimento de topo, rompimento de fundo, como eu disse, se você vai operar uma continuação de tendências, você vai utilizar, né, os níveis de exaustão, como eu mencionei. Mas quando você vai utilizar rompimento de topo, rompimento de algum fundo, é realmente recomendável que você aguarde realmente essa confirmação aqui, ó. Olha essa consolidação. Você percebe aqui um fundo duplo, ó, né? Ligeiramente até uma divergência aqui de alta, ó. Olha desse fundo até esse fundo, ó. Vamos pegar o desenho clássico aqui, ó. Desse fundo até esse fundo e o nosso indicador em alta, ok? Desse fundo até esse fundo aqui já ligeiramente o nosso indicador em alta. Desse fundo aqui até esse fundo e nosso indicador em alta. Isso aqui é uma divergência, tá? Divergência. Vai operar só porque apareceu a divergência? Não, não. Nós vamos operar quando realmente perder o topo. Ele perdeu aqui o topo, ele perdeu a consolidação, ele realmente perdeu essa consolidação. Qual que é o nosso start? O que o MACD mostra pra gente? Linha azul MACD acima da linha vermelha de sinal e o mais importante, acima do nível zero, indicando força compradora. Ou seja, olha que informação importante, ó. Você tem consolidação, né? O mercado totalmente divergente. Deixa eu só fazer um banner bonito aqui. Ó, consolidação. E você tem agora o mercado mostrando as suas divergências, ó. Olha a primeira, né? Olha aqui, já quase levinha, mas ainda é uma divergência. Olha aqui, ó. E praticamente a divergência com o nosso MACD. Isso é uma divergência. Ou seja, perdeu o topo, aguarda a linha azul MACD romper a linha vermelha de sinal acima do nível zero e se abrir, aí sim você tem a tendência confirmada. Você pode até esperar o pullback aí para poder vender, para poder comprar, ou esperar perder o próximo topo, né? Essa é a informação clássica. Tanto é quando ele perde o próximo topo aqui em cima, ó, o nosso MACD já está comprado faz tempo, já antecipando aí todo o movimento. Então, depende muito do que você vai operar. Se você está operando suporte, resistência, qualquer tipo de canal, filtrem essas informações, né? Por exemplo, olha aqui, quando o MACD deu venda, ó,
O mercado subiu, 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 e quando ele foi perder justamente esse fundo aqui, ó, de toda essa construção, como realmente perdeu esse fundo, o nosso MACD deu venda, ó, linhas do MACD abaixo da linha vermelha de sinal, abaixo do nível zero. Percebe que ninguém está operando cruzamento de MACD, exaustão, embora você possa operar, desde que você esteja numa tendência, por exemplo, ó, estamos numa tendência, mercado em alta, daqui a pouco o mercado corrige até o canal, e justamente nesse canal, aqui você encontra a exaustão, aqui, ó. Entenderam isso? Ó? Mercado em alta, né? Mercado consolidado, e a partir do ponto de retorno, você tem a exaustão. Aí sim você pode operar essa convergência, porque o mercado está mostrando em alta e o nosso MACD também, buscando o nível zero cada vez mais, né? Mostrando que aqui o mercado pode se consolidar realmente a partir daqui, de uma consolidação perdendo no canal, num triângulo, onde o mercado realmente mostra todas as consolidações, figura de continuação de tendência, que a partir daqui ele possa realmente criar um novo rumo, ou seja, essa exaustão é válida. Mas se você vai operar de uma forma mais conservadora, topo, fundo, esperar realmente um rompimento clássico, é altamente recomendável que você aguarde também o MACD dar uma posição aí de força vendedora, ou seja, a partir do nível aqui que ele perdeu o nível anterior, o que acontece? Linhas do MACD abaixo da nossa linha vermelha e ele se mantém abaixo do nível zero. Aí sim você fica vendido. Ah, mas eu perdi todo o posição lá para cima, eu perdi todo o movimento. Cara, não dá para pegar toda a onda. Não dá para pegar toda a onda. Um trader muito top, um cara top de mercado, ele não vai pegar nem 20% do movimento. Ou seja, por isso que é muito importante. Depois que passa, a coisa é fácil. Depois que passa, você vê todo o movimento e acha que você poderia pegar esse movimento, mas é praticamente impossível. Por isso que é importante, né, todos terem os níveis de take profit e os níveis de stop loss muito bem definidos. É sempre muito importante para vocês definirem esses níveis, para vocês realmente encontrarem os próximos pontos de retorno e possíveis reversões, né? Eu gosto muito de filtrar as possíveis reversões de tendência dessa forma, identificando o quê? As divergências. Olha só essa pernada de baixa, como vocês perceberam, ó, essa pernada de baixa, o nosso indicador praticamente mostrou que aqui poderia ser um fim de tendência. Ou seja, perdendo o fundo, que nem ele perdeu aqui, ó, esse fundo, ó, não chegou nem a perder, né? Se ele perdesse esse fundo aqui, eu não venderia. Muitas pessoas venderiam quando perdesse um fundo, vai continuar atendendo, mas porra, tem divergência. Não dá para vender. Fica fora. É para isso que vai servir o nosso indicador, né? E para possíveis pontos de continuação de tendência. Como eu falei no comecinho, os osciladores são eficientes. Dentro da tendência, nesse caso, você vai utilizar o MACD para pegar possíveis pontos de exaustão e continuação da tendência, como acontece aqui, ó. Topo, topo e topo. Fundo, fundo e fundo. O que acontece quando o MACD chega próximo ao fundo anterior? Ele vai dar a exaustão. Como identificar que a exaustão pode partir daqui? Simples. Eu vou pegar aqui o meu movimento, ó, de acumulação, tá? Vou identificar aqui um ponto de retorno. Vou projetar isso aqui um pouco mais para baixo e vou perceber que se ele perder esse fundo, não tem divergência. Mas se ele perder o próximo fundo aqui, ó, por volta, né, de 1,52,210, aí o meu indicador já deu divergência. Eu sei que a partir de 1,49, mais ou menos, 1,50, 109, devido a toda a informação anterior que eu tive aqui, ó, primeiro, segundo nível, a partir daqui, sim, pela divergência, eu não venderia no rompimento desse fundo, aguardaria o preço chegar na máxima desse nível e o MACD dando a primeira exaustão. Linhas do MACD acima da linha vermelha sinal. Se eu for mais conservador, eu vou esperar ele perder o nível zero e vou comprar um pouco mais acima, sem problema, fui conservador. Só que eu só entrei quando ele perdeu toda consolidação, né? Essa aí é uma funcionalidade mais clássica no nosso MACD, né? É um oscilador de tendência muito clássico. Porém, como vocês perceberam, vocês devem utilizar ele realmente para divergência, para níveis de força compradora, níveis de força vendedora,
né? E realmente para pontos de continuação de tendência, como mencionei aí em algumas partes do vídeo. Olha esse canal de alta, eu vou dar só mais alguns exemplos para fixar na cabeça de cada um. Eu vou dar mais alguns exemplos. Vou tirar essas duas linhas aqui, por exemplo. Tirei essas duas linhas, ó, e você percebe que aqui tem um canal de alta já, ó. Linha de tendência de alta, LTA, tá? Isso aqui, galera, é uma L. Deixa eu só, porque tem uma galera muito novata, então eu vou desenhar um pouquinho para todo mundo entender. Isso aqui é uma LTA, tá? Linha de tendência de alta, ok? Linha de tendência de alta. Olha nessa linha de tendência de alta, quantos topos lá em cima? Eu não opero quando pede isso aqui, porque eu sei que aqui pode ser um ponto de exaustão. E qual que é a informação? Qual é o comportamento do MACD? Ele vai me dar as melhores informações aonde? Justamente no canal, né? Nos pontos de reversão do canal, próximo à resistência e próximos à região de suporte. Possíveis previsões aí de probabilidades, eu diria, de futuros topos e fundos. É a partir daí que nós vamos utilizar essas informações. Então, olha só que canal bonito, né? E você percebe que a partir daí você tem o nosso indicador aqui dando toda a informação. Enquanto ele se mantém acima do nível, ó, pelo canal, quando o preço chegou nesse nível aqui, ó, no suporte, o que o MACD fez? Ele deu a exaustão. Nesse canal aqui, de novo, ó, exaustão, e depois ele se manteve acima do nível zero, ou seja, comprado. Estou comprado, né, sem dó. Quando eu vou sair, take profit. Qual que é o take profit nessa operação aqui? Ó? Não tem um canal? Quantas confluências eu estou entrando aqui? Ó? Primeira confluência, canal de alta, tendência de alta. Segunda confluência, exaustão com o MACD. Terceira confluência, perdeu o W aqui, ó. Justo na continuação de tendência, ele perdeu o W. Né? Então, olha só quantas confluências eu tenho para entrar. Você pode até utilizar um volume se quiser. Então, são mais confluências ainda. Então, você só vai entrar quando acontecer essas confluências. Eu, às vezes, me pergunto por que eu não opero só isso. Por que eu não opero somente um padrão? Porque eu também não consigo. Eu opero de tudo. Né? Mas você pode escolher uma técnica dessas amplas técnicas, várias técnicas que eu estou mostrando aqui. Você pode escolher uma e operar só aquilo, até você ir se adaptando às outras. Cara. Não vai operando de tudo. Vocês perceberam que o meu curso é meio um bombardeio, né? Na primeira, na segunda aula e agora na terceira aula eu vou mostrando várias possibilidades e várias informações com amplos indicadores. Ou seja, de preço e indicador. Ou seja, a partir daí você pode utilizar várias técnicas para se operar. Só que eu não recomendo misturar tudo. Eu recomendo realmente que você vá testando técnica por técnica, quadro por quadro, e a partir daí você vai realmente, né, mudando o seu posicionamento no mercado. Nessa tendência, olha aqui de novo quando o mercado consolida, forma o próximo W e o MACD. Ele cruzou nível zero, ele deu aqui uma exaustão e a partir daí ele buscou de novo a linha vermelha de sinal acima do nível zero. Isso aqui é uma figura, isso aqui é uma continuação de tendência. Como ele vai indicar que essa tendência de alta vai chegar na máxima e a partir dali vai confirmar? Quando ele dá a nossa exaustão. Olha só, canal de alta, ó. Lá no topo ele vai dar o quê? A exaustão. Ele se mantém acima do nível zero. Ou seja, enquanto ele se mantém acima do nível zero, força compradora. Porém, quando ele perdeu esse topo aqui, ó, dava para comprar? Não dava para comprar aqui, ó. Muitos, depois que o gráfico passa é fácil. Mas, pô, olha a situação. Você não tem noção nenhuma do que vai acontecer ali para frente. E perde um topo desse aqui, ó, nessa consolidação, muitos acabam comprando. Aí o cara não olha para o MACD e identifica isso aqui, ó. Ah, o que é isso aqui, ó? Divergência. Tá? Ah, vai cair? Não, é o canal em continuação de tendência. Essa divergência está indicando simplesmente, somente, que o mercado vai voltar, vai buscar o suporte e a partir dali, dependendo, ele pode continuar a tendência ou não. Mas a informação que nós temos é a divergência lá no topo, ou seja, que a partir dali não compensa comprar aqui nesse nível, porque o mercado está divergente e ele pode buscar a correção. Uma tendência de alta, como que ela prossegue? Ela tem uma pernada de alta, uma correção, uma pernada de alta, uma correção, uma pernada de alta, uma correção. O mercado se move em ondas, teoria de Elliott, né? O mercado se move em tendências, Dow. Você pode utilizar várias teorias aplicado a gráfico, aplicado realmente a indicadores. Vocês podem utilizar essas teorias aplicadas em indicadores, é óbvio. E é muito mais amplo quando você aplica realmente análise técnica clássica, quando você vai realmente aplicar a análise técnica clássica, realmente vai te dar uma qualidade na entrada
muito maior do que se você estivesse aqui aguardando simplesmente o cruzamento do MACD, uma linha cruzar com a outra, e não vai dar certo, ok? Então é essa informação. Quando o MACD chega aqui de novo no topo, a próxima região de resistência, ó, perdeu falsamente de novo aqui, ó, o que acontece? Exaustão e divergência, próximo ao topo. E por aí vai todas as informações. A gente tem que operar os pedaços, a gente tem que operar realmente as projeções. E se você vai operar o canal, é óbvio que toda a projeção tem que ser baseada. Eu gosto muito de utilizar projeções e takes profits. Os meus take profits, geralmente, eu gosto muito de utilizar aí, sempre baseado, né, em informações realmente de níveis anteriores. Ou seja, eu sei que aqui teve uma consolidação, teve uma divergência, que a partir dali eu vou vender e posso buscar o canal pelo nível anterior, que é qual que é o nível anterior aqui, ó, resistência. Eu tenho aqui o nível de suporte e tenho aqui a minha resistência traçada, ó, e identifiquei o meu nível. Ou seja, projetei para cima, eu sei que aqui o mercado pode corrigir, eu não vou romper. Se rompeu aqui, eu não vou entrar. Ou seja, da divergência, não teve a divergência, eu posso simplesmente operar a exaustão. Eu estou operando o canal, estou operando a exaustão. Eu só vou operar vendida, embora, galera. Isso aqui é operação, saibam todos, que é operação contra tendência. Existem vários tipos de operação. Para mim, análise técnica é que nem religião. Uma coisa que me deixa muito irritado, eu fico puto da vida muitas vezes, é quando eu posto uma entrada, né? E o cara vai lá e posta, eu fiz o contrário. Pô, é amplo, cara, é muita ignorância. Eu, particularmente, né? Eu não sou ateu, mas eu não acredito em Jesus Cristo, por exemplo. Eu não sou cristão. Eu não acredito em Jesus Cristo, mas eu também não sou ateu, porque eu tenho um Deus próprio na qual eu acredito. Né? Seria uma religião paralela, não o cristianismo. É muita ignorância eu falar que pô, Jesus não existe e um evangelho chegar. Isso é ignorância. É a mesma coisa que discutir religião. É a mesma coisa que discutir religião. Né? A análise técnica tem muitas informações, vários tipos de entrada, por exemplo. Vários tipos de entrada. Só que a questão é projeção, é o take, é a estratégia. Nesse caso aqui, eu poderia operar contra a tendência? Eu posso operar contra a tendência, por exemplo. Só que não é muita ignorância minha eu falar que está errado operar contra a tendência. Só que o mais seguro é operar sempre a favor da tendência. Eu, particularmente, nos meus fundos, as contas que eu opero mais sério, né? A conta realmente que eu vivo de mercado, aquela conta realmente que faz o meu ganha-pão, eu opero a favor da tendência. A tendência é minha amiga, então eu vou esperar os possíveis pontos de continuação de tendência. Se eu tenho um quadro aqui em alta, eu vou simplesmente aguardar o ponto de retorno e vou aguardar a consolidação e o nosso MACD se firmar acima do nível 0 para ter uma força compradora. Eu vou aguardar isso. Agora, se eu for operar contra a tendência, muitas vezes, não vai dar tempo de eu esperar o MACD romper aqui o nível 0 e simplesmente eu vou ter que entrar na exaustão acreditando na projeção. Ou seja, perdeu o fundo, deu uma exaustão, pintou um padrão, né? Por exemplo, que nem aqui deu uma consolidação e deu aqui um padrãozinho, uma estrela. Depois ele subiu novamente, um pouco mais acima ele deu os outros padrões. Nesse rompimento da mínima aqui, ó, eu faria minha projeção. Eu entraria vendido, colocaria meu stop loss acima desse topo e minha projeção seria pelo nível anterior. O meu take profit não ficaria nem 100%, mas geralmente eu colocaria de 80%, né? De 50% a 80% do nível anterior, porque olha o que acontece, ele volta e bate. Por isso que por mais que você faça esse tipo de operação, você tem que estar ciente que tem que ter um take profit definido, porque é uma operação contra a tendência, é um exemplo clássico. Só que a análise técnica, como eu sempre falo, é a mesma coisa que discutir religião. Eu não posso discutir a forma que você entrou desde que você esteja certo. Se existe uma técnica, se existe uma prudência, se existe realmente um pensamento, um raciocínio para você ter entrado contra a tendência, não faz mal operar contra a tendência, mas desde que você saiba que esteja fazendo. Né? Porém, o mais seguro é sempre operar aí a favor da tendência. Então, é mais ou menos dessa forma que nós vamos operar no dia a dia, legal? É praticamente essa funcionalidade aí e praticamente a forma que eu utilizo, né, nosso MACD no dia a dia. Deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui, né?
é mais ou menos dessa forma que eu utilizo, mais ou menos é dessa forma, né, que você vai utilizar o MACD. Esse indicador, um oscilador de tendência, foi o primeiro indicador que eu escolhi para falar hoje, foi o primeiro indicador da série aí que eu vou falar sobre osciladores. Eu vou falar sobre RSI, vou falar sobre estocástico, eu vou falar sobre outros indicadores nas próximas aulas. Essa foi a aula 3, né? Eu acho que é uma aula até um pouco mais curta, porque o MACD também não tem tanto segredo. Meu papel nessa aula foi mostrar realmente que o indicador você não deve utilizar ele no cruzamento, você deve ter realmente informações um pouco mais detalhadas para poder operar. Nível de exaustão, oscilação, força compradora, força vendedora, e que a partir dali você possa utilizar o MACD realmente com mais qualidade no trade. Eu utilizei aqui hoje, como vocês podem perceber, eu vou compartilhar só mais um minutinho aqui com vocês. Eu utilizei hoje aqui, como vocês podem perceber, somente preço e MACD. À medida que o curso for evoluindo, você vai poder colocar outro setup. Então, a partir de hoje, eu já vou começar a deixar o MACD aqui no nosso planejamento, no nosso setup. Só que não entendam como um setup, mas entendam realmente, né, como mais um auxílio. Eu não gosto muito de falar essa palavra setup, porque parece que você vai entrar quando realmente der sinal, né? Mas o sinal, vocês percebem que o sinal é muito mais amplo, o sinal é um pouco mais detalhado, é um sinal um pouco mais diferenciado, e você vai ter que realmente pensar um pouquinho para poder operar no dia a dia. Então, não é tão simples assim, como vocês podem perceber, né? Como vocês podem perceber, a coisa não é tão simples como esperar realmente cruzamento de média, esperar cruzamento de MACD. Realmente a coisa não vai funcionar da forma como muitos aprendem por aí, né? Aprende da maneira errada, muitas vezes, o cara opera cruzamento, não que seja errado, mas dificilmente vai dar certo, até por questões mesmo de disciplina, metodologia, questão emocional. Geralmente você vai errar aí seus 2, 3, 4, principalmente o indicador. Muitos rastreadores de tendência, por exemplo, o Shimoku tem uma taxa de acerto aí nos 40%, o Shimoku, né? E no final, se você tiver um gerenciamento bacana, você vai sair com muito mais lucro do que perder. Só que, porém, o gerenciamento vai contar. Se você faz um 2-1, um 3-1, tudo bem, mas se você acabar não utilizando, vai morrer sempre no 0-0, porque a taxa de acerto conta muito. Então, eu não sou a favor da entrada aí cruzada, entrada realmente mão virada, cruzou linha, entra, não. Vai ter que realmente entrar um pouco mais pensante e um pouco mais discricionário. Nas próximas aulas, eu vou continuar com a ideia dos osciladores, eu vou mostrar mais alguns osciladores para você. Hoje foi praticamente uma adaptação a esse tipo de indicador, como muitas pessoas aprendem um pouquinho errado, é difícil dar um reset, muitas pessoas aprendem aí no dia a dia, né? Até por falta de opções binárias, aprendeu num cursinho aí mais ou menos, que você pagou na internet, esse cursinho meia boca. Geralmente o cara vai ensinar cruzamento, vai ensinar MACD, porque às vezes nem o próprio cara sabe o que ele está ensinando, né? E eu diria que você deve realmente aguardar alguns posicionamentos. Eu vou mostrar alguns outros indicadores nas próximas aulas, na aula 4, né? Eu vou antecipar a aula 4, tá, galera? Para quem vai esperar a aula 4 aí, na quinta-feira, eu vou ainda ver que aula vai ser quinta-feira, vai ser ao vivo, mas eu vou postando as aulas gradativo, não, eu vou dar uma acelerada. Eu vi que tem bastante conteúdo para passar, é muita coisa, então aí de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, eu vou estar postando aí alguns vídeos e a sequência das aulas. Quinta-feira, eu ainda não sei mais ou menos que aula que vai ser na quinta, porque eu vou adiantar alguns osciladores. Eu vou falar de RSI, vou falar de estocástico, eu vou falar depois de rastreador de tendência, eu vou falar de vários indicadores, vou falar do final, e no final a gente vai entrar com um pouquinho de ideia aí sobre gerenciamento de risco e indicadores de stop. Vocês vão perceber comigo que todo indicador tem funcionalidade, porém, na minha opinião, nenhum indicador tem tanta funcionalidade da forma como muitos utilizam por aí, que é cruzamento, forma muito mecanizada, acaba não só, até porque se você inventasse um indicador que te daria uma taxa de acerto de 100% com uma forma totalmente automatizada, cara, não tem porquê o cara parar o tempo para ficar ensinando, para ficar realmente na internet, porque esse indicador seria milagroso, cara, seria um indicador milagroso. Imagina, você com um indicador 100%, um indicador que não é atrasado, que te dá a compra certa, que te dá a saída certa. Isso não existe, né? Não existe. Então,
vai depender de você. Saber utilizar uma projeção, um take, saber colocar um stop, vai depender muito de você para poder utilizar aí essas confluências com muito mais qualidade. Então depende muito mais de você do que o indicador. O indicador vai te dar posicionamentos, compra, venda, e a partir dali, projeção de take, stop, gerenciamento de risco é com você. Legal? Espero ter ajudado nessa aula. Essa foi a aula, se eu não me engano, foi a aula 3, né? A primeira aula de osciladores aí depois da primeira fase de análise técnica clássica, na qual eu mencionei um gráfico mais pelado, um gráfico mais cru. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de MACD, né? A próxima aula eu vou tentar misturar um pouquinho, falar de RSI e falar de estocástico na mesma aula para dar sequência aí nessa questão dos osciladores. O curso, como eu disse, eu pretendo colocar um grande material no meu blog, eu pretendo colocar grandes conteúdos para que você talvez não precise mais buscar por cursinhos por aí, ficar pagando por cursinhos. Esse é um curso 100% gratuito, é um curso que não tem vínculo com corretora alguma, né? É um curso que, para fazer você pensar, não um curso que vai dar um setup, falar compra e vende aqui, porque isso é coisa de burro, cara. O brasileiro, no geral, infelizmente, no geral, a maioria que eu vejo por aí, a maioria quer pagar para ter um setup, cara, para ter um indicador. Cara, não vale a pena. Não vale a pena. Lá atrás, eu costumo dizer, lá atrás, quando eu pagava por cursinhos, quando eu já paguei pouco, mas pagava curso com pessoas boas, né? Quando eu realmente fiz alguns cursos, geralmente, eu pagava para obter o conhecimento, para não operar do jeito que o cara operava. Eu nunca fiz isso na minha vida, né? Eu nunca fiz isso. Por mais que eu fizesse um curso com o Márcio Noronha na vida, realmente com os grandes monstros que eu considero, eu nunca iria pagar para o cara para aprender o jeito que o cara opera. Jamais iria fazer isso. Por quê? Eu queria aprender e somar naquilo que eu já sabia, ou seja, o conhecimento que o cara está me passando era simplesmente uma soma para mim no meu dia a dia. Eu não ia tentar operar, mas dali me adaptar, né? E é isso que é importante, se adaptar. Junte as informações, junte todas as técnicas e vá se adaptando, porque essa técnica não foi eu que inventei. Isso é análise técnica clássica. Essa é a verdadeira utilização de alguns indicadores. Então, aproveite e se adapte, como eu me adaptei. Muito desse curso é um pouco da minha visão de operar, um pouco do que eu aprendi, um pouco do que eu fui aplicando no dia a dia, um pouco do que eu fui aplicando durante esses 16 anos de mercado. Então eu fui aplicando muita coisa e é praticamente o meu modo de visão. Quando eu fiz o curso com algumas pessoas lá atrás, eu também paguei para aprender, né, a forma que essas pessoas pensavam, a forma que realmente aplicavam, para a partir daí eu poder aplicar minha técnica, aplicar meu raciocínio, aplicar minha forma. A ideia do curso é gerar conteúdo e colocar um conteúdo magnífico aí disponível para todos. Dúvidas, pessoal? Mandem para mim aí, simõesferreiramarcelo@gmail.com. Eu vou deixar o link logo abaixo na descrição do vídeo, tá? Enviem para mim todas as dúvidas. Eu vou estar respondendo através do meu canal do YouTube. Eu vou estar respondendo a todos através aí dos meus canais. E através da terça-feira, às 21 horas, a terça-feira, Forex, 21 horas, eu vou estar também respondendo a todos. Então, se você tiver tempo para entrar na sala, se você realmente tiver com um tempinho na terça-feira, eu te convido, venha para a sala. Eu vou postar um link também na Terça Forex, onde eu vou estar tirando todas as dúvidas que forem gerando no curso. O curso realmente é muito longo, é um curso, uma caminhada longa, tem muita coisa para passar ainda, tem muito conteúdo ainda para passar, tem muito indicador, muita coisa, muita ideia para passar. Então, aproveitem e espero mais uma vez aí ter contribuído e mais uma vez ter ajudado a todos, porque essa é a ideia. Valeu, obrigadão, tchau, tchau. Bom domingo para todos. Até a próxima. Tchau, tchau.